Olá, amigos, boa noite. Eu venho aqui trazer algumas informações que são necessárias para a prova do Enem, que será feita, obviamente, amanhã, ou para as pessoas que assistem ao vídeo agora. Veja, a prova de dissertação, ela tem algumas estruturas que são absolutamente indispensáveis. O primeiro quesito diz respeito ao número de parágrafos no texto da sua redação. A dissertação ela tem que ser consistente e, portanto, contar com a presença mínima de 4 parágrafos, que seriam os parágrafos de introdução, 2 desenvolvimentos e 1 conclusivo, ou 5 parágrafos no texto, introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Há uma dúvida muito constante em relação à forma de introduzir. De que maneira eu devo introduzir meu texto? Olha, existem algumas técnicas que são excepcionais e elas dão super certo. Primeira técnica, a técnica da retrospectiva histórica, em que você, após a leitura dos textos norteadores, você tem propriedade do tema passado e faz uma comparação do mesmo assunto em relação passado/presente, ok? Essa comparação do fato, pegando alguma característica do passado, comparando o fato com o presente, surte sempre um bom efeito. A segunda forma de você introduzir o texto com uma certa tranquilidade dá-se-á a partir da introdução chamada por retrospectiva histórica. Por questionamento, em que você vai elencar no início da sua introdução 2 perguntas no mínimo e 3 perguntas no máximo. Detalhe importante, as perguntas que forem feitas na introdução devem seguir para o desenvolvimento, parte na qual você pergunta na introdução e vai responder argumentando, justificando no seu desenvolvimento do texto. Eu tenho aí essas 2 possibilidades: a introdução por retrospectiva histórica, comparando o passado ao presente, e a retrospectiva por questionamento, tá? A introdução por questionamento. São 2 formas bastante apropriadas. Para além da introdução, eu tenho a quantidade de linhas que deverá caracterizar todos os parágrafos da sua redação. A introdução deve ter no mínimo 3 linhas e no máximo 5. Cada parágrafo de desenvolvimento do seu texto deverá ter no mínimo 4 linhas e no máximo 8. Ou seja, cada parágrafo deverá possuir de desenvolvimento no mínimo 4 linhas, no máximo 8. Já o parágrafo de conclusão, ele também deverá ser feito com no mínimo 3 linhas e no máximo 5, mas eu chegarei à introdução, à conclusão já. O que deve, Denilson, constar nos parágrafos de desenvolvimento? Vejam bem, não posso esquecer o critério de causa e o critério de causa associado ao critério da consequência. Eu tenho que ter a relação de causa e consequência. Eu vou analisar um fato social e tenho que perguntar por que é que esse fato ocorre. Aí eu vou encontrar as causas. Para encontrar as consequências, eu pergunto, e o que ocorre em função disso? E aí vem os resultados, que obviamente vamos chamá-los de consequências. As consequências, a depender da estrutura do seu pensamento, a depender do tema que foi proposto, as consequências poderão ser positivas ou negativas. Isso ainda eu estou dando consistência ao parágrafo de desenvolvimento, que é o parágrafo da argumentação das ideias. O que é que eu posso mais colocar no desenvolvimento do meu texto? Ora, eu tenho que tecer elementos de comparações, ok? Eu tenho que contextualizar esses elementos de comparações dentro do parágrafo de desenvolvimento. Eu posso colocar estatísticas no desenvolvimento. Eu posso colocar ainda aqui dados de instituições referenciadas para dar consistência às minhas ideias. Eu posso colocar exemplos comparados ou muito semelhantes ao fato que está em análise.
Tudo isso aqui na estrutura cabível da argumentação para a referência de causa e para a referência de consequência. Os parágrafos de desenvolvimento deverão possuir ou 2 parágrafos de desenvolvimento ou no máximo 3. Depende da facilidade que eu vou desenvolver a partir do tema que me for proposto. Então eu averiguo e aí eu terei a ideia de se vou desenvolver com 2 ou se vou desenvolver com 3. Já no parágrafo de conclusão, nós temos que ter alguns detalhes, devemos ficar atentos a alguns detalhes. Quais são eles? Não começar a conclusão com expressões gastas, como desta forma, dessa maneira, assim, sendo assim, portanto, assim sendo. Não faça isto não, não façam isto não, porque são expressões bastante desgastadas. Comece o seu parágrafo de introdução com a expressão: é importante ressaltar que. Segunda perspectiva, torna-se evidente que. Terceira, é necessário pontuar que. Depois da expressão inicial, você vai trazer o tema para reafirmá-lo. É importante ressaltar que o problema da violência social no Brasil, ok? É uma possibilidade. É importante ressaltar que a busca pelo corpo perfeito em uma sociedade, ok? Você tem a expressão inicial e depois, no caso, a reafirmação do tema. E para que serve a reafirmação do tema? Para que o examinador perceba que você não fugiu do seu tema principal, ok? Que você não se distanciou da ideia proposta pela temática e, obviamente, pelos textos norteadores, que nos cedem algumas informações que podem ser utilizadas, mas não copiem, em hipótese alguma, parágrafos ou partes encontradas, estas partes, nos textos norteadores, ok? Na conclusão, eu tenho que apresentar duas soluções prováveis, ok? Eu não posso apresentar soluções que são distantes de serem colocadas em prática. Então, elas têm que ter coerência. Devo apresentar duas soluções e a conclusão, portanto, deverá possuir 3 linhas no mínimo e 5 linhas no máximo, uma quantidade comparada à mesma das linhas pertinentes à introdução, ok? Não cabem no texto dissertativo da prova do Enem radicalismos, preconceitos, não cabem, expressões de adjetivações negativas para outras pessoas ou para o fato que está sendo eliminado. É de se ter muito cuidado com os adjetivos que serão utilizados, ok? Basicamente é isso aí. E eu fecho com o seguinte detalhe: não repita palavras, sejam elas quais forem, no texto. Portanto, utilizem sempre os sinônimos. Evitem a repetição das palavras terminadas no sufixo mente, aproximadamente, automaticamente. Evitem. Evitem a aproximação de palavras que tenham a mesma terminação, as chamadas ecofonias. Então, toda palavra que tem um término muito próximo a outra, ele vai causar o que a gente chama de ecofonia no texto. Parece que a progressividade em função do som repetido não está acontecendo. E a progressividade textual é algo absolutamente necessário. Eu posso começar a redação, inclusive, de maneira muito tímida. Uma introdução tímida. Não é que seja uma regra, mas se acontecer. Entretanto, a dinamicidade do texto deverá ser colocada em prática a partir das informações que eu tenho do contexto no qual eu vivo, no contexto no qual eu estou inserido. Um último detalhe: não façam a redação nem na primeira pessoa do singular
eu quero, eu penso, eu almejo. Evitem as primeiras pessoas do plural, nós queremos, nós pensamos e nós almejamos. Trabalhe toda a dissertação na terceira pessoa. A sociedade quer, as pessoas pensam, os seres humanos necessitam. Os cidadãos brasileiros modificaram as formas de pensar, sempre com verbos nas terceiras pessoas do singular ou terceira pessoa do plural. Se você fez, portanto, um ano com muitos textos, trabalhando os textos subjetivos, tanto quanto os textos objetivos, dificilmente você não vai fazer uma redação pertinente. Com um breve e importante detalhe: utilizem a língua culta da língua portuguesa. Utilizem a linguagem culta da língua portuguesa. E mais, além da língua culta, averiguem também detalhes no tocante à gramática normativa. Portanto, atentem-se aos critérios de pontuação, acentuação, utilização das maiúsculas e minúsculas, como também os critérios ainda ligados às regências, à utilização de crase. Estes elementos que perfazem, portanto, a competência 1, eles tiram muitos pontos. E a competência 5, que diz respeito à parte da conclusão, atentem-se, a competência 5, ela vai de 0 também a 200 pontos, mas como se trata do fechamento do raciocínio, você vem trazendo uma lógica que vai desde o processo de introdução para entregar a solução do problema que foi analisado, com causa, consequência, aspectos positivos, aspectos negativos, comparações, dados estatísticos, análises com o mundo real, o mundo ao qual observamos. Tudo isto vai dar robustez à sua dissertação. Mais, um grande beijo. Eu sou o professor Denison Cacho Ventura Santos Santana, mestre em letras pela Universidade Federal de Sergipe. Grande beijo, sucesso a todos vocês. A felicidade de cada um de vocês é a minha felicidade, porque eu ainda acredito em um país melhor, em um país cujas dificuldades e distâncias econômicas e intelectuais elas tendam a diminuir a cada ano. Vocês são os elementos que fazem a mudança na sociedade. Em vocês eu aposto todas as minhas vivências, todas as minhas esperanças. Um grande beijo, tenham uma grande prova e depois voltem para falar como se saíram em relação ao texto. Muito obrigado. Beijo.